Olá, eu sou o Alisson. Eu sou a Ana Carla. Eu sou a Karen. Eu sou a Thalita. E eu sou a Tatiana. E hoje nós iremos falar sobre Progressão tópica. Tópico. O que é tópico? Para melhor entendermos o que é a progressão tópica, antes precisamos dar uma recapitulada no que vem a ser um tópico. Tópico. Comecemos com esta citação do livro Ler e Escrever de Inge Dorcock e Wanda Maria Elias. Todo o texto se desenvolve a partir de um tópico discursivo, ou seja, todo texto, falado ou escrito, é construído em torno de um tópico. Logo, tópico é aquilo sobre o que se fala, é o assunto do texto escrito ou falado. Cachorro perdido. Olá, você é o dono daquele cachorro perdido do cartaz? Sim, sou o dono. Você viu ele ou tem alguma informação? Vi sim. É um vira-lata grande, meio rajado e atende pelo nome de Toby? É esse mesmo. Onde você viu ele? Vi ele num cartaz na rua. Tava escrito: procura-se cão perdido, pago recompensa. Mas qual o tópico dessa conversa? Geralmente, o tópico de um texto escrito vem informado no próprio título da obra. Na conversa de WhatsApp, apesar de não ser um texto formal, sendo assim não precisa de um título, temos no lugar do nome do contato o assunto principal da conversa, o cachorro perdido, sendo esse o tópico da conversa em questão. Subtópicos. Ao longo do texto, o tópico pode ser dividido em blocos ou subtópicos, de forma direta ou indireta ao tema tratado. Observando uma receita culinária. Qual o tópico do texto? Como já vimos, o tópico geralmente vem descrito no título do texto. Aqui não é diferente. O texto em questão é uma receita culinária, logo, o tópico principal será aquilo que se pretende realizar com a receita, no caso, um bolo de cenoura. E quais são os subtópicos presentes no texto? No exemplo, os subtópicos seriam aqueles pontos que mantêm o tópico do texto, inserindo novas informações. Dessa forma, os subtópicos seriam: os ingredientes, informa-nos o que é necessário para a construção. O modo de preparo, indica-nos como é preparar o procedimento da construção. O tempo de preparo, é o tempo gasto para a construção. E o rendimento, quantas porções obtemos ao final desta construção. Por sua vez, cada um desses subtópicos poderá ser dividido em blocos ainda menores, e que denominamos segmentos tópicos. Ainda com a receita do bolo, identifiquemos os segmentos presentes em seus subtópicos. Os segmentos na receita seriam as informações acrescentadas pelos subtópicos. Desta maneira, temos: mas então, o que é progressão tópica? Progressão tópica é tudo isso que acabamos de ver. Progressão tópica é tudo aquilo que diz respeito aos assuntos ou tópicos discursivos tratados ao longo do texto, falado ou escrito. Continuidade e descontinuidade tópica. Essa progressão ainda pode ser classificada como contínua ou descontínua. Isto é, ao fim de uma sequência tópica, você tem a liberdade para escolher se irá continuar falando sobre o tópico anterior, mantendo assim o foco no segmento em andamento e tendo assim uma continuidade tópica, ou então se irá mudar de tópico, criando assim uma quebra no segmento anterior e resultando em uma descontinuidade tópica. Perceba pela ilustração, a continuidade é uma linha reta, já a descontinuidade apresenta quebras. Agora, para entender um pouco mais sobre a progressão tópica, vamos fazer algumas atividades. Leiam essa tira junto comigo. Foi nesta árvore em que você nasceu. Lembro de como era alta. E lembro de como costumava ficar verde no verão e no outono, mudar para as cores mais lindas. E tinha um galho em especial, que tinha uma linda curva, e todos os pássaros adoravam pousar nele e cantar. Sobre a tira são feitas as seguintes considerações. Primeira, o toco, que antes fora uma árvore, é o assunto principal da tira, tornando-se assim o tópico dela. Segunda,
Conforme Snoopy se recorda da árvore, ele nos vai dando detalhes sobre seu esplendor. Esses detalhes em questão são novos tópicos apresentados ao longo do texto. Terceira, desconstruindo a descrição de Snoopy, temos a árvore como tópico principal, cores das folhas, galhos tortinhos importantes para os pássaros como subtópicos e verdes no verão e coloridas no outono como segmentos tópicos de cores das folhas. E quarta, quando Snoopy fala das cores das folhas, dos galhos tortos e da importância daquela árvore para os pássaros, ele cria uma quebra no tópico principal, criando um exemplo de descontinuidade tópica. Dessas 4 considerações, A. Apenas a primeira é verdadeira. B. Apenas a quarta é verdadeira. C. Apenas a primeira e a terceira são verdadeiras. D. As 4 são verdadeiras. E E. Nenhuma é verdadeira. Vamos tentar descobrir qual é a resposta correta. Constatemos a primeira afirmação. O toco, que antes fora uma árvore, é o assunto principal da tira, tornando-se assim o tópico dela. Perceba que desde a primeira quadra, Snoopy cita a árvore, lembrando de como era e suas características principais, além de sua importância para a natureza. Portanto, isso faz dela o tópico principal do texto, pois é sobre ela que o texto é decorrido. Ou seja, a afirmação 1 é verdadeira. Segunda afirmação. Conforme Snoopy se recorda da árvore, ele nos vai dando detalhes sobre seu esplendor. Esses detalhes em questão são novos tópicos apresentados ao longo do texto. Como já vimos, Snoopy realmente dá os novos detalhes. No entanto, ele não apresenta novos tópicos, ele continua a falar da árvore através desses detalhes inseridos. Ou seja, esses detalhes não são novos tópicos, e sim subtópicos do tópico principal, a árvore. Ou seja, a afirmação 2 é falsa. Terceira afirmação. Desconstruindo a descrição de Snoopy, temos a árvore como tópico principal, cores das folhas, galhos tortinhos e importante para os pássaros como subtópicos, verdes no verão e coloridas no outono como segmentos tópicos do subtópico cores das folhas. Como já constatamos, a árvore é realmente o tópico do texto. Quando Snoopy descreve as cores, os galhos e a importância, ele descreve detalhes sobre a árvore. Isso são subtópicos, são novas ideias inseridas pelo narrador. E quando ele fala sobre as características das folhas em determinadas estações do ano, ele constrói novos detalhes para as cores, criando assim segmentos. Ou seja, a afirmação 3 é verdadeira. A afirmação 4. Quando Snoopy fala das cores das folhas, dos galhos tortos e da importância daquela árvore para os pássaros, ele cria uma quebra no tópico principal, criando um exemplo de descontinuidade tópica. Verdadeiro? Não. Falso. Quando Snoopy cita todos esses detalhes, ele não está criando uma quebra no tópico, ele está sustentando o tópico principal da árvore. Ou seja, ele cria uma continuidade tópica e não uma descontinuidade, fazendo da afirmação 4 uma afirmação falsa. Enfim, após constatarmos a veracidade de todas as afirmações, voltemos às nossas alternativas. Como vimos, apenas as afirmações 1 e 3 eram verdadeiras, ou seja, isso faz da alternativa C a resposta certa. Continuidade e descontinuidade tópica. Essa progressão ainda pode ser classificada como contínua ou descontínua. Isto é, ao fim de uma sequência tópica, você tem a liberdade para escolher se irá continuar falando sobre o tópico anterior, mantendo assim o foco no segmento em andamento e tendo assim uma continuidade tópica, ou então se irá mudar de tópico, criando assim uma quebra no segmento anterior e resultando em uma descontinuidade tópica. Perceba pela ilustração, a continuidade é uma linha reta, já a descontinuidade apresenta quebras. Continuidade tópica. Veja um exemplo de continuidade tópica. Observe a charge. Então, quero uma roupa básica que dê para eu trabalhar e também ir a uma festa, se for preciso. Nada muito justo, claro, Deus me livre de ficar mostrando os pneus por aí. Mas também não quero nada muito folgado, parecendo um saco de batatas. Tem que ser uma roupa sóbria, afinal sou uma mulher madura, profissional, mas nada que me faça parecer muito velha. Também nada que me deixe uma adolescente indo para balada.
uma cor bonita, nem cheguei, nem morta demais. Perceba que, apesar das exigências contraditórias no pedido da mulher, os subtópicos e os segmentos tópicos mantêm de forma ativa o tópico do texto, não havendo assim quebra do tópico, e sim um exemplo de continuidade tópica. Note a progressão. A continuidade influencia na coerência do texto, ou seja, para que um texto tenha coerência, é necessário que o tópico em discurso se mantenha, evitando interrupções excessivas ou quebras definitivas. Aquilo que for dito na sequência do texto tem de ser relevante ao tema em andamento. Agora, um exemplo de descontinuidade. Observe a charge. Se hoje é dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é dia da mãe, do pai e dos professores, mas também é dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é muito importante. Inicialmente, o tópico do texto é o dia das crianças. O discurso trata das figuras que representam e cuidam das crianças. Porém, em determinado momento, ao citar os animais é a figura oculta do cachorro, o texto vai se tornando incoerente devido à quebra de tópico para acrescentar novas informações, criando uma descontinuidade tópica. No entanto, pode-se construir um texto com descontinuidade e que não perca a coerência. Para isso, o autor do texto tem como tarefa importante sinalizar a descontinuidade dentro da continuidade. Uma maneira de evitar a incoerência produzida pela descontinuidade de um tópico é indicado por meio de marcas como paragrafação ou segmento do texto. Paragrafação. De que maneira os parágrafos podem nos ajudar a manter a coerência? Quando não há continuidade, os segmentos podem permanecer juntos em um mesmo parágrafo. Quando há descontinuidade, os segmentos podem ser separados em parágrafos distintos. Enfim, pessoal, após esse aulão, vamos fazer mais uma atividade para fecharmos com chave de ouro. Leiam o texto a seguir. Você já ouviu falar em antropófago? Ou em Abaporu? São algumas das figuras que dão título aos famosos trabalhos de Tarsila do Amaral, uma das primeiras pintoras mulheres do Brasil. Em 1920, Tarsila pintou figuras com características fantásticas e que pareciam vir de sonhos. Índios, florestas, cidades, bichos e lendas foram usadas por Tarsila para fazer uma pintura moderna e bem brasileira. Até hoje, suas telas representam nossa arte em todo o mundo. Com base no texto e em seu conhecimento sobre progressão tópica, assinale a alternativa incorreta dentre as apresentadas. A. Os tópicos do texto apresentados são Tarsila do Amaral, suas obras e as características e componentes das pinturas. B. Acontece uma quebra no tópico Tarsila do Amaral quando o autor introduz o tópico sobre as características das obras, criando assim uma descontinuidade tópica. C. Os termos índios, florestas, cidades, bichos e lendas são os subtópicos usados pelo autor para falar da característica e componentes das pinturas. D. Pelo texto ter mais de um tópico e por eles não estarem separados por parágrafos, as quebras criam um texto incoerente. E. Quando se refere às pinturas, o Abaporu e o antropófago são alguns subtópicos do tópico obras. Vamos pensar. A. Os tópicos do texto apresentado são Tarsila do Amaral, suas obras e as características componentes das pinturas. Realmente, o texto apresenta mais de um tópico. O autor não fala apenas de Tarsila do Amaral, ele ainda trata dessas características e componentes, fazendo disso a afirmação verdadeira. B. Acontece uma quebra no tópico Tarsila do Amaral quando o autor introduz o tópico sobre as características das obras, criando assim uma descontinuidade tópica. Pois é, quando o autor começa a falar das obras, ele sai do tópico Tarsila. Assim, cria-se uma descontinuidade, uma quebra. Ou seja, a afirmação B é verdadeira. C. Os termos índios, florestas, cidades, bichos e lendas são os subtópicos usados pelo autor para falar da característica e componentes das pinturas. Realmente, para manter o tópico características, o autor resolve citá-las como subtópicos, ou seja, a afirmação C também é verdadeira. D. Pelo texto ter mais de um tópico e por eles não estarem separados por parágrafos, as quebras criam um texto incoerente.
Como já vimos, o texto tem mais de um tópico, e isso cria algumas quebras. Porém, essas quebras não danificam a coerência do texto. Dessa forma, podemos ter um texto coerente com quebras. Ou seja, a alternativa D é falsa. Parece que já temos nossa resposta, mas vamos só constatar a última alternativa. E, quando se refere às pinturas, o abaporu e o antropófago são alguns subtópicos do tópico obras. Ao falar do tópico obras, o autor cita o nome de algumas das principais obras de Tarsila. Essas obras, por sua vez, criam um subtópico para esse tópico obras. Assim, a afirmação E também é verdadeira. Enfim, chegamos à nossa resposta. Dentre todas as outras alternativas, a única que estava incorreta é a letra D,